Nós vamos conversar sobre um assunto, um imperativo que Jesus disse, que está no Evangelho de domingo, de Mateus, capítulo 10, quando Jesus fala: não tenhais medo. O medo é o sentimento mais universal, né? A gente tem medo desde criança. A criança tem medo do escuro. A criança tem medo que a gente coloca um monte de coisa na cabecinha deles, né? Que vai ter um monstro, que vai ter alguma coisa. A gente sempre coloca as crianças com medo desnecessário, né? Mas a gente cresce e tem medo de perder quem ama, de perder um filho, de perder mãe, de perder pai, de perder as pessoas que a gente ama, marido, esposa. A gente tem medo de perder o sucesso, o dinheiro, a saúde. A gente tem medo de não ser conhecido mais. Imagina quem vive pela fama. A gente tem medo de perder o poder. Tem uma coisa que foi o povo doido, que chama poder. A gente faz qualquer coisa para permanecer. Então a gente tem tantos medos. E aí Jesus vem e fala para nós: não tenhais medo. Você fala: não tem jeito. Mas tem. E se ele falou, tem um jeito. Vocês têm ideia de quando que foi que surgiu a palavra medo na Bíblia? Alguém arrisca? Quem quiser anotar, eu trouxe tudo para vocês. Primeira vez que surgiu a palavra medo está em Gênesis capítulo 3. Quando Adão pecou, lembra? Quando ele pecou, ele tomou consciência que estava nu. E ele então escondeu. E aí Deus, que vinha tomar sempre um cafezinho com ele de tarde, às vezes dar uma volta. Aí Deus chama o homem e pergunta: onde estás? Aí Adão falou assim: ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem: tive medo, porque estou nu e me escondi. Então, imagina, quando Deus pergunta, e pergunta para cada um de nós: onde estás? Não é do ponto de vista físico, porque Ele sabe que nós estamos aqui. Mesmo que de repente a nossa alma dá uma voada, a gente não sabe nem o que a Filó está falando. Mas estamos assentados na igreja. Ele sabe que estamos assentados. Então, do ponto de vista da sua caminhada espiritual, onde estás? Não se esconda de Deus. Não faça como Adão. Porque se a gente se esconde dele, como se ele não soubesse onde a gente está. Fala com ele: estou aqui. O senhor está me vendo bem, olhando a roupa direitinho, para o senhor não me perder? Me ajuda. Onde estás? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer do nosso ponto de vista da caminhada espiritual. Porque às vezes a gente está só lá na época do batismo, da primeira Eucaristia, e não caminhou nada do ponto de vista espiritual. Onde estás? Na sua consciência de que você é corpo e alma, cuida do corpo, malha muito bem, alimentação, nutricionista, e é tudo que tem que ter direito, nutrólogo, tudo pesado, medido, contado. Hoje eu estava falando isso com Jesus no carro. Falei: Jesus, presta atenção, o ser humano é louco demais. A gente investe tudo no corpo e ele é o único que acaba. É insano, Senhor. Não estou falando para não cuidar, tem que ser lindo, arrumado, maravilhoso, mas eu tenho que dar o mesmo peso para o cuidado com a alma, pois é o que eu vou apresentar. A gente nega o tempo inteiro, né? A gente nega a finitude o tempo inteiro, e a gente não lembra disso. Então a gente malha, fica bacana, tem que ficar mesmo. Quer fazer tudo que vocês quiserem fazer, faça. Mas faça também na alma, umas plásticas, né? Interessante. Faça uma dieta para a alma, bacana, né?
Então precisa pensar nisso, onde estás? Porque Ele não nos perde de vista, não. Então esse é o primeiro medo. E por que esse medo entrou? O que tinha acontecido antes? Por que o medo entrou no mundo? O que aconteceu antes de Adão esconder? Ele pecou. O pecado entrou no mundo. Entrou a desconfiança. Quebrou a confiança com Deus. Falou, Ele não quer que você faça isso não. Por causa da desconfiança, Ele escondeu. Falou, Ele vai me punir. E nós escondemos de Deus, porque temos medo de Deus. Uma coisa é o temor de Deus, o respeito. Ele é o Todo-Poderoso, mas é nosso Pai. Outra coisa é eu achar primeiro que eu posso esconder alguma coisa de Deus, né? Eu tenho medo, eu não me aproximo dele. Não, filho, Deus existe, eu respeito. Ele lá e eu cá, porque a gente não pode ficar muito perto, porque a gente tem medo. Ilusão, né? Ilusão. Então, presta atenção que o medo só existiu porque perdeu a confiança. Mas olha que lindo essa relação de Deus em Gênesis ainda, com Abraão. Quando Ele chama Abraão, imagina, Abraão já estava aposentado, né, gente? Podia viver só do dinheiro dele, que Abraão era muito rico, muito rico. Ele tira Abraão de casa, Abraão já estava com mais de 70 anos. Falou com ele, não, Abraão, você vai ter uma descendência que você não vai contar, 70. Para começar. Na hora dele colocar pantufa, Deus põe ele para andar. Imagina, a imagem nossa de quem é o ícone, né? De quem caminhou, começou, nosso pai espiritual, é um aposentado, que Deus pôs ele a caminho. A gente não pensa nisso, né? Abraão tinha 70, e aí Deus faz uma promessa, põe ele a caminho, e fala uma coisa maravilhosa para ele, e fala, na época ele era Abrão, que é Abraão, só se tornou depois que eles fizeram a aliança. E ele fala, não temas, Abrão, olha isso aqui, eu sou o teu escudo. Pode imaginar o que é isso? Ele tem medo de quê? Não temas, eu sou o teu escudo. Aonde que eu mandar, você vai. Eu sou o teu escudo. Olha o que esses homens viveram. Né? Extraordinário. Então a caminhada toda de Deus com Abrão, que depois se tornou Abraão, que é o nosso pai. Depois lá no Êxodo, quando Deus chama Moisés. Moisés falou, vou não, aqui eu não sei nem falar, sou gago, dou conta não. Vocês já têm alguma semelhança com Moisés? Quando Deus chama vocês para uma coisa, vocês falam, não, dou conta não, chama o outro. Chama Arão. Ele falou com vocês, chama Arão que é bom de falar. Ele falou, Moisés, é você mesmo. Às vezes a gente quer fugir. E ele fala assim, eu estarei contigo. Eu sou o teu escudo. Eu estarei contigo. Então, você não precisa ter medo, porque sou eu a sua companhia. Eu estarei contigo. Senhor, eles não vão acreditar em mim não. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar, quem que é isso, Moisés? Quem foi que te mandou aqui? Vai responder isso, Moisés, vai embora. Não vou não, vai, Moisés, vai. É você mesmo, tadinho de Moisés, sofreu muito. Mas sou eu, Moisés, eu estarei contigo. Todas as vezes que Deus chama esses grandes homens, cada vez que Ele pede alguma coisa, quem que vai estar com eles? Deus. Depois Moisés morre, aquela luta com aquele povo de Deus no deserto. Morre Moisés, fica o coitado de quem? Quem ficou? Quem que era o sobrinho de Moisés? Hoje eu vou fazer vocês andar na Bíblia, hein, gente? Comecei lá em Gênesis, vou parar lá em Apocalipse. Quem que era o sobrinho de Moisés, gente? Josué. Tadinho de Josué. Não. Deus chama ele e fala assim, Josué, ser firme e corajoso. Tadinho, ele era um menino. Não temas e não te apavores, porque eu, teu Deus,
estarei contigo, por onde quer que andes. Vocês imaginam o que esse Josué viveu? Mas, Josué, sou eu que vou estar com você. Fica firme, ser firme e corajoso. Quantas vezes nós estamos diante de situações da nossa vida que Deus fala, coragem, não temas, ser firme e corajoso, vamos embora. Vocês imaginem Josué, ele tinha que vencer Jericó, eram as muralhas mais famosas que nada derrubava as muralhas. Aí Deus fala assim com Josué, Josué, você vai dar uma volta na cidade, do lado de fora, 7 vezes, você imagina ele andando com o exército, gente, é Deus mesmo, dá a volta, faz nada, e a turma tentando jogar flecha para pegar eles ficavam numa distância que não pegava, e você dá 7 voltas, e o povo de lá tentando entender o que eles estavam andando, parece doido, tem hora que a gente anda com Deus parece louco, né? Mas ele escutava. Depois da 7ª, você vai marchar com os sacerdotes, segurando a arca em direção à entrada da cidade, à porta principal. Toque as trombetas e você verá as muralhas cair. Pode imaginar? Eram as muralhas que eles falavam do lado de lá, ninguém derruba, isso aqui é invencível. E quando eles começam a tocar as trombetas, caem as muralhas. Isso é extraordinário, né, gente? Isso é um trem de doido que esse pessoal viveu. E eu fico imaginando, por que a gente não vive? Nós somos um bando de lerdo. Não cremos. Nós não temos fé, não. A gente tem princípio de fé, né? Assim, princípio de namoro, princípio de pneumonia. O povo fala assim, princípio. É só um germe, né? Quantas muralhas estão precisando de cair na sua vida? Diante de quantas dificuldades nós estamos parados, fala assim, Senhor, qual o tamanho desse muro? O Senhor falou, querida, isso para mim é nada. As muralhas caíram, não ficou ninguém. Aliás, ficou uma prostituta que tinha salvo o pessoal de Jerusalém, 2 que foram lá, que eles ficaram escondidos na casa dela. A única salva foi ela e a família dela. Mas mais ninguém, acabou, tudo. Quantas muralhas estão na sua frente e você está tremendo de medo? E aí, falei com vocês que a gente ia andar bem hoje? Todo mundo conhece, né? Já rezou quantas vezes o Salmo 23, o bom pastor, né? E no Salmo está escrito, no versículo 4, nenhum mal eu vou temer, porque o Senhor está junto a mim. Nós esquecemos isso tudo. O Senhor está junto a mim. Eu coloquei tudo isso aqui para vocês lembrem. Lembrem. Tem um profeta ainda, mas eu vou deixar ele para trás, que depois é que eu vou voltar nele. Hoje vocês assistiram a missa, tiveram a graça de assistir a missa. Ainda pensando segundo o Primeiro Testamento. Alguém consegue lembrar qual foi a primeira leitura? Sem olhar? Vocês acabaram de assistir a missa. E eu tenho paixão com essa primeira leitura. Ninguém guardou nada. Não tem uma hora que vocês assistiram, ouviram a missa. Guardaram? Não. Uma das histórias mais lindas que existe. Jerusalém estava sitiada pelo rei da Síria. E ele mandou uma carta para o rei de Jerusalém, que é Ezequias. E falou com ele, eu vou destruir. Do jeito que nós já destruímos tudo quanto é país, eu vou destruir o senhor também. Ele lê aquilo. Lembra que eu já contei essa história? E aí ele atravessa a rua, sai do palácio. Ele não chamou nenhum general. Nenhum. Ele atravessou a rua e foi para o templo. E fez assim, ó. Entregou o papel diante de Deus. Oh, que coisa extraordinária. E fez uma das orações mais lindas. Vocês não prestaram atenção, não? Então, ele colocou diante de Deus e falou assim,
Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins. E ele vai falando as coisas e fala com ele: inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Um trem escandaloso. Ele foi lá com o papel assim, fez assim, olha isso aqui. O que foi? Olha aqui o que eles estão falando, vai passar em cima do Senhor também, vai deixar. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque aí Deus manda a resposta, através do profeta, né? Então ele faz uma oração linda e pede: livra-nos, Senhor, das mãos deles, né? Para que os reinos todos saibam que somente Tu és Deus. É linda a oração dele. Depois vocês vão ler de novo, que vocês não prestaram atenção em nada hoje. E aí, olha como é que Deus é extraordinário. Então Deus foi atrás de Isaías, profeta, filho de Amós, e mandou o recado. Falou que ele podia ficar sossegado. Falou, ele manda um recado, né, a forma como Deus diz, e do jeito que o rei veio, ele voltaria. Durante a noite, um anjo do Senhor exterminou todo o exército. 180.000 homens foram exterminados. Sobrou o rei, que voltou sozinho para casa. Isso é escandaloso, né, gente? Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Então, depois, vocês leem isso, porque é lindo demais. Deus fala: ele não vai entrar nessa cidade, nem vai lançar flecha contra ele, nem vai assaltar, nem vai cercar. Pelo caminho por onde veio, há de voltar. Protegerei essa cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Extraordinário. Essa é uma das leituras mais apaixonantes que está em 2 Reis do Antigo Testamento, que eu sou encantada com como que Ezequias foi lá diante de Deus e mostrou diante de Deus. Hoje nós temos Deus vivo aqui, e a gente não vem cá contar para ele. Está aqui, vivo. E a gente não faz a mesma coisa e fala com ele: só viu esse negócio que aconteceu? Só viu esse negócio que chegou para mim? Nós vamos resolver isso. Isso é confiança. Isso é certeza que ele está ali vivo, me olhando. Eu não vejo ele não, mas ele olha e fala: o que ele vai fazer mesmo? É que Jesus, o que chegou aqui para mim? É assim. É assim que tem que ter ousadia. Jesus fala. E ontem eu falava isso com um pai lá no consultório, que ele está adoecido, porque ele não tem nenhuma responsabilidade sobre essa dívida, mas chegou uma dívida que não pertence a ele, para ele. Uma dívida imensa, ele está sem dormir. Falei: vai lá no Santíssimo, mostra para ele o papel, fala com ele: o senhor está sabendo da nossa dívida? Que não é minha, não. Até o juiz decidir, falei com ele, você precisa dormir, comer, tem 2 meninos para criar. E falei com ele: vai lá, a gente tem que ser ousado. Jesus falou assim: seja ousado, porque o amor é ousado. Chega ali e fala que eu sei que o senhor está vivo, o senhor viu esse negócio que eu recebi, que é uma dívida que não é minha, não. Eu não tenho culpa nenhuma com isso. E esse homem é honesto, é bom, tadinho, está sofrendo tanto. Não é minha, não, Senhor. Como é que nós vamos resolver isso? E deixa lá. Faz igual o diretor espiritual do Padre Pio: entregar o problema e ir embora cantando. Porque Deus é que vai resolver, não sou eu mais não. Foi igual Ezequias fez, foi lá e entregou. Ele chegou no palácio, Isaías já estava atrás dele para dar mensagem, porque Deus é Deus, vocês têm que entender isso. Isso é extraordinário. Quantas coisas para vocês poderem ver que o nosso Deus age. Quando eu entro no Novo Testamento, Deus fala aqui: o anjo vem atrás do pai de João Batista. Quem era? Não é que chamava pai de João Batista, que servia na igreja, no templo? Zacarias. Ainda bem que vocês lembraram de Zacarias. E ele fala: não temas, Zacarias, não temas. Está em Mateus 1, né? Não temas, Zacarias. Depois fala para Maria: não tenhais. Nesse momento, Maria
imagina, Maria escutou isso, perguntou o que ia acontecer, como é que isso ia acontecer. Então Maria, uma das, entre tantas virtudes dela, era de uma honestidade a toda prova, porque ela não escondeu de Deus aquilo que ela era. Ela falou: eu não sou capaz disso que o Senhor está me pedindo. É isso que eu traduzo o que ela está falando, não é? É a mesma coisa que a gente tem que fazer quando se sente chamada por alguma coisa. Fala, entre a grandeza do que o Senhor está me chamando e dentro daquilo que eu sou, estou falando para o Senhor que eu não sou capaz. Aí o anjo falou com ela: não, o Espírito do Senhor virá. E aí ela dá um salto de confiança. Se lança e fala: então se ele, então seja feito o que ele quiser. Seja feito segundo a palavra dele. Que é a confiança que faz andar. Porque a proposta é muito grande. Da mesma forma José estava apavorado, era só mistério. Aparece um anjo para José no sonho e fala: José, não tem medo não, meu filho, coitadinho de José. Vamos, bora, assuma Maria. José está dormindo, acorda, José. Bora, não tenha medo, você tem que fugir só porque você quer matar o menino. Coisa simples. E você não pode fugir pela estrada principal não, coitado. Nem falar isso com ele. É estrada secundária, porque a estrada principal é por soldado de Herodes. A gente pensar nisso. Que ele fugiu depressa para uma estrada alternativa. Sem conhecer. Reclamou? Não. Negociou? Não. Tem um murmúrio. Nada. Ele levantou, pegou o menino, pegou a mãe e foi embora. É impressionante, né? É uma coisa de morrer de vergonha, mais ou menos assim. E aí, tem mais, né? É muita coisa que Jesus fez, bonitinho demais. Eu só coloquei alguns, né, gente? Só coloquei alguns, porque eu não podia pôr todos aqui, porque senão o dia não anda. E aí depois, quando Jesus estava com os discípulos, né? Se vocês olharem aqui em Mateus 14, imagina... Essa turma estava andando de madrugada, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, a multidão não queria ir embora, Jesus mandou eles, falou: pode ir, pegou os discípulos, falou: vai embora descansar, pode atravessar do outro lado, e Jesus foi rezar. De madrugada Jesus sai andando no escuro pela água. Você pode imaginar o pânico desse povo, vendo aquele homem andar, foi um fantasma, né? Estavam apavorados, e a frase de Jesus é: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E assim Jesus, ele vai várias vezes, né? Assim como ele fez com Zacarias, com Maria, com Lucas, com José, ele continua fazendo com cada um de nós. Ele continua repetindo para cada um de nós: não tenhais medo. Mas para que a gente não tenha medo, aquilo que foi quebrado com Adão chama-se confiança. E a confiança é uma estrada. Assim, como a fé é uma estrada, porque não é um pódio, é uma estrada. E toda estrada, ela não é reta. Ela vai ter incertezas, vai ter períodos que eu vou ficar angustiado, que eu vou duvidar. Pode ter declive, pode ter um morro ajeitado para subir. Porque quando a estrada é plana, tranquilo de andar nela. Mas quando a estrada começa a ficar mais complicada, é difícil. São momentos da nossa vida, às vezes é um luto, às vezes é uma perda, às vezes é uma tristeza profunda, às vezes é uma separação. Tem momentos da nossa vida que não é brincadeira confiar. Não é brincadeira. No meio de uma tempestade, falar: eu creio que Ele caminha comigo. Mas a certeza que nós temos, que podemos, não precisamos ter medo, é porque nós deixamos a nossa vida ancorada. A gente tem que ter uma âncora na fé. E fé é sinônimo de confiança. Porque eu não tenho uma crença numa ideia, eu tenho uma crença numa pessoa. Então minha vida está ancorada em Deus.
É essa fé. É aquilo que ele falou diante do sofrimento, igual Maria Madalena, lá no túmulo, chorando. Quando ela escuta o nome dele, escuta ele chamar por ela, é certeza que a vida não acabou ali. Falou, opa, tem mais. Tem mais. Tem mais por vir. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não vê saída, e sabe que o nome dele, que a presença dele, que ele fala, não tenhais medo, espera que eu faço, e ele faz. Então, quando a gente traz isso aqui para discutir com vocês, é para que a gente possa lembrar que a mesma mão, o mesmo escudo, a mesma mão que segurou Abraão, que segurou Moisés, que sustentou cada um desses homens, que sustentou Zacarias, Zacarias ficou mudo, que ajudou José a estar de pé, a ter coragem para enfrentar todos os desafios, a Nossa Senhora não ter medo, entender que a vida dela, ela estava projetada por uma coisa muito maior que ela pudesse imaginar, e hoje a gente tem medo de não entender ainda que Deus é o parteiro da nossa história, e que eu posso me entregar e deixar que Deus refaça a minha história diante dele. Não ter medo e me lançar em Deus e não colocar limite em Deus e deixar Deus ser Deus. Esses homens se entregaram, essas mulheres se entregaram a Deus. A palavra era não tenha medo. Por quê? Porque você é forte, bacana, capaz? Não. Por quê? Qual que era o resto? Porque eu estou contigo. Esse pedaço nós esquecemos. E a gente confia mais nas nossas mãos que em Deus. Eu confio mais nas minhas possibilidades e na minha conta bancária e na meu sobrenome e na minha influência do que em Deus. Então é por isso que a gente vive com medo. Mas por que eu posso confiar desse jeito? Onde que está a garantia do que eu estou falando? Vocês ainda não sabem? Aonde que está a garantia que eu estou falando com vocês, que vocês não precisam ter medo? Que Jesus fala assim, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Pode imaginar? Só ele sabe quantos fios são louro, quantos são preto. Você imaginar? É um escândalo isso. Por que eu posso afirmar isso? Por causa do amor. Muito bem, também um lembra, né? Porque o amor de Deus por cada um de nós é pessoal. Já falei com vocês que Deus não chama multidão, Ele chama cada um. Ele não ama na multidão, Ele ama pessoalmente. Cada um de nós precisa entender que nós somos absolutamente únicos para Ele. É por causa do amor que eu sei que meus cabelos estão contados, que eu sei que Ele sabe tudo de mim, e que eu sei que eu não preciso ter medo. Por quê? Por causa de mim? Não, porque Ele falou que estaria comigo, até o fim. Não tem de sábado, dia santo, feriado, tem nada. Ele cuida. Imagina o dia que a gente conseguir compreender esse amor. Já falei mais de uma vez, nós vamos morrer de vergonha de Deus, porque Ele é absolutamente extraordinário. Mas nós não confiamos, a gente acha que o braço dele ficou curto, e que Ele fez isso com Abraão, com Moisés, com Josué, Ele fez isso com Zacarias, com Nossa Senhora. Não, Ele faz isso com cada um. Nós precisamos de acreditar que somos o que Ele vai falar aqui para Isaías 41, guardem isso. Esse é um dos trechos mais belos, que vocês têm que guardar, saber de cor isso aqui. Ele fala dessa forma, no versículo 10 ele fala, não temas, porque estou contigo, não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Quantas situações Deus nos vê apavorado. Ele fala, eu te fortaleci, sim, eu te ajudei, eu te sustentei com a minha destra justiceira. Ele nos segura pela mão.
E ele fala: eu te tomei pela mão direita e te direi, não temas, sou eu que te ajudo. E bonitinho quando ele fala, olha como é que ele vai falar conosco: não temas, vermezinho de Jacó. A isca que nós somos. E vós, pobres pessoas de Israel, eu mesmo te ajudarei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Ele fala: não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. O que nos falta? Confiar, acreditar. Então, diante de uma notícia ruim, que as pernas ficam bamba, para quem que a gente fala? Para Ele. Para Jesus, recebi uma notícia agora que eu estou apavorada. Mas o Senhor falou: não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, seja o que vier, seja o que for. Não te apavores, por quê? Porque eu estou contigo. Então, a certeza que Ele vai fazer o melhor é porque é a promessa dEle. E a promessa dEle está baseada no amor que Ele tem por nós. Deus não é homem de mentir, né, gente? Ele é Deus. Todas as situações mais difíceis da nossa vida, quem se coloca a nosso favor como nosso escudo é Ele. Então, antes de eu rezar para vocês, rezar com vocês uma oração de um sacerdote, e ele fala aqui no final, que ele fala que vai fazer tudo isso para que as pessoas possam ver e saber, que elas possam prestar atenção e compreender que é Ele, a mão dEle que fez tudo isso, que é o Santo de Israel que nos criou, né? Ele cuida de cada filho, pode ter certeza disso, pode se abandonar, não existe ninguém como Ele, não existe. E existe um outro trecho do livro do Antigo Testamento, eu fico encantada com essas histórias desses homens, né? Samuel, lembra do profeta Samuel? Ele era criança, morava no templo, quando Deus começou a chamar ele: Samuel, Samuel, e ele ia atrás do profeta, falava: o senhor está me chamando? Não, não sou eu não. Lembra disso? Não. E Samuel foi quem ungiu Saul, o rei Saul, lembra? Foi Samuel que ungiu o rei Davi, lembra? Lembra nada, vocês estão usando estudar a palavra de Deus. Lembra nada. Muito bem. Então tem uma cena entre Saul e Samuel. Samuel dava todos os recados para Saul, era o rei. Falava: ó, Deus mandou, sei lá, matar aquela, vocês vão vencer, mas é para fazer isso, isso e isso. E a última guerra, Saul não fez o que Deus ordenou. Aí Saul foi atrás dele e falou assim: Deus mandou te dizer que você não é mais rei do povo dele, acabou. E tanto que Samuel vai lá e unge Davi, que era um menino, estava lá tocando a harpa, cuidando das ovelhinhas, tadinho, mal sabia o que ia viver, ele mesmo. E aí tem uma cena que vem Saul bravo, e Samuel está paradinho, já era um velhinho, segurando um cajado, cabelo branquinho, magrinho, parado. E Saul falou: Saul falou: sai da minha frente que eu vou passar, Samuel. Ele falou: não vai, Saul. Ele falou: se você não sair, eu vou ter que te derrubar. Ele falou: acho melhor não tentar. Ele falou: eu estou com 1000 homens. Saul falou: eu estou com um exército de 1000 homens. E a resposta de Saul foi: eu tenho somente um, e isso basta. Por que eu estou trazendo esse trecho? Será que a gente, na nossa vida, diante de algum Saul que a gente vai encontrar, que vai querer passar por cima de nós, que vai querer nos derrubar, a gente tem também a força de dizer, como Samuel: eu só tenho um, mas isso me basta. Isso é absolutamente extraordinário. Então,
Hoje não olhe para as dificuldades que estão na sua vida. Não tenha medo de absolutamente nada que a vida está te apresentando. Nada. Não tenha medo do tamanho do que vier. Vá diante do Senhor teu Deus. Você não tem dimensão do tamanho que Ele é. Não temos dimensão. Não preocupem com o futuro de vocês. Eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei quem é que está cuidando do meu futuro. Compreendem? É o inverso. Lembrem, a raiz da gente conseguir ficar de pé e andar e confiar é a certeza que somos filhos amados. O único, pensa nisso, você é filha única de Deus. É a filha única de Deus. Guardem isso. Eu sou filho único de Deus. Amado, querido, sonhado. Então está angustiado, está com algum problema, tem alguma coisa querendo te engolir, igual Saul queria engolir Samuel. Vai lá e fala: eu tenho um só, mas ele basta. Quero rezar para vocês uma oração para a gente trilhar a estrada da confiança. Essa oração foi escrita por um sacerdote, que eu sou encantada com ele. É um padre que é de Lisboa, de Portugal, vive atualmente em Roma, prega retiro para padres, até para o Papa. Um dos últimos ele pregou para o Padre Francisco, para o Papa Francisco, com os sacerdotes. Ele é extraordinário. Então, uma das orações dele é a estrada da confiança. Então, eu trouxe para a gente poder encerrar. E talvez a música que a Patrícia vai cantar, no refrão, é uma história real de um grande evangelizador, que canta também, e ele estava evangelizando numa cidade, e a esposa ficou em casa com a neném, quando a esposa teve um AVC, jovem e morte cerebral. Então essa música ele faz quando era para ter medo de todas as coisas. Depois ele continuou evangelizando, levando a menina para todo lado que tinha que cantar. Como dizer, ele entre da mamadeira e fralda, ele cantava, evangelizava. 10 anos depois, ele casou e constituiu nova família. Mas essa música é retrato do retrato do que ele viveu. E como é que Deus vence tudo. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos ou que não somos, aquilo com que sonhamos ou as coisas que não escolhemos e que, contudo, fazem parte da nossa vida. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que nos amas. Não permitas que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Ensina-nos que é possível olhar à noite, não para dizer que pese em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Dá-nos a ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal. Eu queria mostrar para vocês que o catecismo, para vocês lerem, porque a gente não lê o catecismo da Igreja Católica, isso aqui é doutrina, igual um livro de romance, né? Então ele tem 4 partes que vocês podem separar. Olha, a primeira parte é sobre a profissão de fé. Ela está na página 19, olha aí esse capítulo, chama Profissão de Fé. Então vai explicar tudo o que é eu creio, nós cremos. Olha aí, página 18. Achou? Acharam? Então, essa primeira parte vai até
até a página 400, mentira, pulou, até a página 299, que vai explicar sobre a liturgia, que é a celebração do mistério cristão. Então leiam, aprendam sobre essas coisas, né? Acharam? Você separar? Achou? A terceira parte é a vida em Cristo. Essa já está na página 464, mais ou menos. Dentro dessa parte, gente, dentro desse capítulo, está uma coisa que a gente precisa aprender muito. Na página 548, vai explicar os 10 mandamentos. Então aqui vai nos ensinar a confessar. O que cada mandamento, onde a gente peca em cada mandamento. Então é espetacular, que isso aqui é absolutamente didático. Então isso vai até... É tanta coisinha marcada nesse coisa aqui que é impressionante. Vai até 7º mandamento. Eu acho que ele vai até isso. Ele vai até 654. Ele explica os 10 mandamentos, explica detalhe por detalhe, para a gente poder perceber o que é pecado, o que não é pecado em cada mandamento. Então, eu achei ele tão fácil, assim, tão didático, para a gente falar, não faço confissão direito, eu não sei como é que confessa. Então, em cada mandamento, ele te coloca o que é referente àquele mandamento. Então, isso facilitou demais. A última parte é sobre rezar, a oração cristã, para a gente aprender a rezar, é tão lindo. Então, as formas de oração, a vida de oração, esse livrinho para a gente poder consultá-lo, para a gente poder aprender as coisas. Ele é fácil, é uma leitura boa, uma leitura fácil, não tem nada difícil nele, vocês podem ir e voltar quantas vezes quiser. Mas é bom ter, mas não só ter, a gente tem que ler, né? Ficar só na estante, o conhecimento não consegue passar, né? É preciso abrir o livro e ler. Mas eu achei que ficou ótimo. Falei, não, você tem que mostrar. Vocês sabiam que tinha parte só da explicação dos mandamentos para a confissão? Sabia? Já tinha lido? Não. É porque a gente tem as riquezas guardadas, né? A gente tem que abrir para ler. Muito bem. Quem está com a palavra de Deus, abre em João 6. Pronto? Amém? Está na misericórdia ainda procurando. Acharam João 6? Então a gente continua nos discursos sobre Eucaristia, né? Jesus, vão ser 4 domingos, nós já fizemos 2 sobre Eucaristia. Mas aqui eu quero falar com vocês de uma frase, um versículo que Jesus disse, e ele disse assim: é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Palavra da salvação. Essa frase é para a gente poder pensar muito, porque muitas vezes quando a gente escuta vida, a gente acha que vida é subsistência. Vida não é subsistência. Subsistência é pensar no que você vai comer, vestir, beber, etc. Quando Jesus fala que Ele vai dar a vida, e a vida em abundância, é uma outra coisa. É muito além de comer, de beber, de vestir, ok? Então, o que tem que ficar guardado em nós?
Isso é uma coisa que tem que estar tão guardado no seu coração, que isso tem que te motivar, tem que ser a essência que você volta. O que tem que estar guardado em você? Eu sou um filho ou uma filha que só existe porque é um sonho de amor de Deus. Vocês têm que ter essa certeza no coração de vocês. Por que eu existo? Porque Deus sonhou comigo. Por que você existe? Porque Deus sonhou com você. Ele te desejou para uma vida eterna. Compreendem? Então, isso é uma coisa que tem que estar gravada. Ele não te desejou, não te criou para viver 40, 50, 60, 90, 100 anos. Eternamente. Eterno. Eterno é seu amor. Eterno. Então, quando Ele me criou, que enquanto Ele me fazia, só Ele nos viu no útero da nossa mãe, Ele tem um projeto na vida de cada um de nós. Isso é que a gente precisa entrar em consenso, qual é esse projeto para a gente dar conta de cumprir. Mas isso é a raiz que tem que nos mover. Quem eu sou? Eu sou um filho amado. Eu só existo e só permaneço assentado aqui. Só estou vivo até esse momento porque assim Ele quer. O amor dEle que nos sustenta. Então nós sabemos que a gente veio do amor e que nós voltamos para o amor. Então nós temos consciência que isso aqui não é o eterno, aqui nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Se a gente está de passagem, a gente não pode andar com muito peso, a gente não anda, não é assim? Não é? Então essas coisas para a gente poder caminhar aprendendo essas coisas. Quando Jesus vem e diz que Ele veio para nos dar a vida, às vezes a gente não tem muita consciência do que um Deus vivo pode nos alimentar, pode nos saciar, porque Jesus diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Fome de quê? Fala, Jesus, mas a gente come, porque a alma é incorpórea. Essa é outra verdade que vocês têm que carregar. Deus Pai fala isso tão bonitinho para Catarina de Siena. Ele fala: Catarina, vocês já sabem que vocês são corpo e alma. Então nós temos que cuidar das coisas do corpo terrestre e das coisas espirituais do céu, ok? Eu não posso cuidar só de um lado, porque esse outro lado adoece, e vice-versa. Se eu hipertrofiar só no espiritual e não cuidar do corpo, esse corpo Ele nos deu, não é assim? Nós não somos o templo onde Deus habita, então não temos que cuidar desse corpo? Temos, inclusive, porque ele vai ser devolvido na eternidade. A gente que não consegue compreender a dimensão disso, mas esse corpo será devolvido. Deus Pai fala que a gente nem vai sentir falta desse corpo, mas que Ele irá devolver. Então vocês imaginem, esse corpo eu tenho que cuidar, Ele me deu ele de presente e Ele habita em nós. Se eu cuidar só daqui e não cuidar da alma, a alma adoece. Se eu cuidar só da alma e não cuidar do corpo, o corpo adoece. Então a palavrinha da nossa vida chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Mas é tão interessante que nós precisamos entender que nós temos 3 tipos de fome. Além do corpo, além da fome física, nós temos fome. E nós temos uma mente, a nossa mente, ela é ávida de saber. Então existe a fome, né? As mentes estão famintas. O que é capaz de saciar a minha mente? Eu preciso conhecer a verdade das coisas. Porque se eu não sou alimentado, igual eu estou passando aqui para vocês do catecismo, se eu não sou alimentada pela palavra de Deus, eu fico sujeita a qualquer coisa que o mundo traz. Aí tem um vento de uma seita nova, eu vou lá. Tem uma moda de cá, eu vou para cá. Mas eu não tenho a certeza daquilo que me conduz.
Então, nós temos que caminhar de forma que a nossa fé seja madura. O que é uma fé madura? É a fé que a minha vida tem que retratar aquilo que eu creio. Eu não posso ter uma discordância daquilo que eu falo para aquilo que eu estou agindo, senão. E a fé madura, aquela que pode bater o que bater, a gente permanece. Como que isso é difícil? Porque a gente crê em Deus, mas a gente é cheio de superstição. Está certo ou errado? Está errado. Se eu creio em Deus, é em Deus. Eu creio em Deus, meu irmão, chegou uma cartomante maravilhosa, vai contar tudo da sua vida. Estou falando mentira? Está certo? Claro que não. Aquela fulana joga búzios, tarô, sei lá como é que é. Está certo? Claro que não. Isso é pecado contra o primeiro mandamento. Ou eu creio nele, ou eu creio no resto, que eu tenho que ler horóscopo antes de sair de casa. Qual que é a cor da roupa de hoje? Isso é de chorar. Então nós não caminhamos a nossa vida cristã. Porque para mim poder, da mesma forma que se eu tenho uma meta, se eu quero, igual eu falei com um cliente, não te falo, eu vou fazer relações exteriores, maravilhoso, quantas línguas já está falando? Tem que ter meta. A minha vida espiritual, ela tem que ter meta. Quantos de nós estudamos pelo menos um pouquinho por dia a palavra de Deus? Bobagem pensar nisso, né? Mas se a gente não, como é que nós vamos crescer espiritualmente se eu não conheço nada? Preste atenção, nós estamos caminhando para poder voltar para casa, para viver com um desconhecido. Gente, nós vamos encontrar com Deus. Vai falar o que com Ele? Oh, bem que você existia. Falaram mesmo que você existia. Como é que nós vamos fazer? Presta atenção, eu falei com vocês a semana passada, ou retrasado, já não sei, que Teresa de Ávila, quando foi receber a última Eucaristia, que se chama viático, é da viagem. Olha que coisa linda. É a última, para você poder ir embora para casa. Olha que coisa escandalosa. Na hora que ela viu que o sacerdote estava chegando, ela se posiciona e fala, olha para a Eucaristia e fala, já era tempo da gente se conhecer. Ai, coisa chique. Quantos de nós vamos dar conta de falar isso na hora dessa? Falar, não, Jesus, eu não quero ir embora. Vai ser esse apavorado, né? Então a gente precisa conhecer. Se eu não investir, nós estamos vivendo um mundo onde o ateísmo teórico e prático ele vai sendo insinuado. E se vocês não tiverem conhecimento da palavra, da verdade que sustenta vocês ficam balançados com qualquer afirmação que as pessoas fazem. Outro dia uma me falou assim, não, doutor Filó, é porque eu ainda não defini, eu pego assim um pouco de cada religião. Falei, e constrói a sua. Constrói a que te agrada. Tá certo? Não. Falei com ela, está errado. Esse caminho não vai te levar a lugar, não, vai até te levar a um lugar específico. Mas está errado. Você tem que firmar naquilo que você crê e caminhar com isso. Então hoje é tão impressionante assim, como que o mundo está trabalhando para que a gente não creia mais em Deus, para que tire isso de nós, que hoje a verdade é, você tem que viver aqui e agora e ser feliz aqui e agora, é só divertimento, é não pensar, não pense. Não pense, pensar, porque eu tenho que pensar que agora, só aqui que eu vivo, porque se eu pensar um pouco mais, se eu meditar, eu vou pensar na eternidade. Se eu pensar na eternidade, eu vou sofrer pressão psicológica. Onde é que o mundo está? Que pressão? Como é que eu vou não falar com vocês que cada dia que eu caminho eu volto para casa, eu tenho que pensar porque eu vou viver lá. No momento da minha morte, a alma já está lá diante dele, com inteligência. Está lá firme, andando firme, conversando com ele. E nós não podemos distrair disso. O mundo hoje quer te distrair, quer tirar você do foco que é Deus, que é essa verdade da nossa vida. Então quando a gente não tem uma alimentação, não é alimentado, nós vivemos uma das maiores
pobrezas que pode existir, que é a pobreza espiritual. Essa é triste. Então isso é uma mente vazia, uma mente não saciada. É uma mente que vai para qualquer lugar, porque ela não está alimentada. Então, se o homem dá as costas para Deus, deu eclipse para Deus, falou, eu vivo sem Ele, o homem morre. Porque a gente só se entende a partir de Deus. Como é que vai fazer a vida sem Ele? Então, hoje há uma tendência a tirar Deus do mundo. Cuidado, porque nós somos cristãos. Então, na carta de São Paulo, no domingo, aquilo que eu falei com vocês, presta atenção como é que as leituras se somam. Na segunda carta de São Paulo aos Efésios, o Paulo falava assim: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Então a nossa inteligência está nos levando para onde? Se eu não medito a palavra e isso não me faz chegar mais perto de Deus, tem algo que está errado. Eu não posso continuar vindo à igreja e morrer de fome. Deus quer nos alimentar com a palavra, porque a palavra tem que gerar vida em nós. Então presta atenção na pobreza que a gente pode estar vivendo, a pobreza espiritual. Há uma outra pobreza que é de chorar, que é a pobreza moral. Porque se eu não tenho consciência que eu sou um filho de Deus, e que a grande missão que nós temos que viver aqui, que para mim hoje é uma das missões mais difíceis, para mim é a missão mais difícil que Deus nos deu, que é a missão de ser filho de Deus. Porque as nossas atitudes têm que refletir o Pai que nós temos. Por isso que é tão sério. E aí nós não temos muitas vezes consciência do pecado. Não preciso confessar não, filho, eu confesso comigo mesmo, eu falo com Deus. Falei, ótimo. Está errado. A gente precisa vir até primeiro conhecer o que é pecado. Primeiro avaliar a minha vida sobre a palavra de Deus. A palavra que Ele me disse na minha vida, o que não está certo. Perguntar para Ele, Jesus, olha por onde eu ando e vê o que não está bom. Ter a coragem de pedir isso a Ele. Ter a coragem de se ver, e falar, Senhor, eu tenho uma fome, essa fome moral, que eu perdi a noção, porque eu preciso receber a graça. Eu preciso receber a graça de Deus, para me poder mostrar, me fazer reconduzir por um outro caminho, para virar um homem novo, me despojar, como diz São Paulo, do homem velho, e nascer o homem novo. Porque a partir do momento que você é alimentado na palavra, que você toma consciência que você é filho de Deus, que você toma consciência daquilo que Deus ensina, você avalia a sua vida, você fala, opa, eu estou com uma miséria moral, eu estou numa pobreza moral, que precisa ser alimentado. Então, a nossa alma precisa ser curada, e ela é curada pela graça de Deus. Nossa Senhora fala, o grande remédio que o mundo precisa, é o remédio da confissão. Porque nós precisamos receber um banho na alma, para poder ter vida nova. Dentro de nós não coabita Deus e o pecado. Quem vai embora? Deus. Ele não vai ficar. Falei, mas aquele pecadinho de estimação não existe. Mas só mais uma vez? Não. Só essa vez? Não. Mas por que a gente tem que fazer isso? Por amor. Deus vai te obrigar? Não. Quando é que vocês vão conseguir viver isso? Quando é que nós vamos conseguir viver? Ser tentado em uma coisa e falar não. Por que eu vou dizer não? Porque eu amo a Ele acima de tudo. Enquanto a gente não amá-lo, a gente vai permitir viver um pé no mundo, outro pé cá. E não estamos em lugar nenhum. Qual diferença fazemos diante dos pagãos? Zero. Mas enquanto a gente ainda não viver a nossa conversão,
a gente não entender que Ele é o Senhor absoluto da nossa vida, que Ele é o meu amor, a minha vida, a minha luz. Eu não sou alimentado. Então a gente vive na fome. Vive na fome. Porque a gente vive no pecado. A gente não experimenta a alegria de ser entregue a Ele. A gente não experimenta. A gente reza assim todo dia o Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como que é difícil viver daquilo que Deus manda hoje. Como que é difícil viver de Deus e somente de Deus. Gente, quando a gente descobre que tem Deus, significa ter tudo. Mas a gente não acredita nisso. Mas eu só tenho Deus, fala agora que ficou bom. Se você só tem Deus, você tem tudo. Tudo é tudo. Quando o François Xavier estava preso, já contei desse livro de vocês, desse livro, chama 5 Pães e 2 Peixes, é espetacular. Era um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou na China. E ele foi preso. E ele ficou preso 9 anos. Sofreu demais, né? Coisa louca. Foi internado algumas vezes, porque o lugar não tinha nem janela, vivia mofando o colchão dele. E até falava que queimaram as Bíblias, queimaram tudo, ele não tinha nada. Ele ficava escrevendo os trechos que ele lembrava, né? E um dia ele está arrumando a cama, uma tristeza louca. E ele escutou, Jesus falou com ele assim: François, você é tão rico. Ele falou, hein? Mas a gente tinha nada, nem uma Bíblia, tinha nada. Arrumando uma cama, mofada. François, você é tão rico. Ele falou, sou, Senhor? É, ué. Ué, se o Senhor está falando que eu sou rico. Ser rico, Xavier, você tem o meu amor. Ai, como nós estamos longe de viver isso. Até estremeço quando eu escuto umas frases dessas. Como nós estamos... Não, sim, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas minha conta bancária tem que estar assim, tem que estar assim, tem que estar assim. Como que é difícil para nós despojar das coisas materiais. Como que as coisas, à medida que a gente vai tendo o carro, casa, sei lá, tudo que vocês quiserem ter, essas coisas passam a nos possuir. Elas passam a ser donas de nós. E nós não damos conta de imaginar que vai perder um negocinho desse. Como que é difícil isso. Está vendo, né, que Jesus é o pão que nos alimenta? Que a gente nem imaginou que tinha essas fomes. Essa fome da mente, a mente vazia. O coração, a graça de Deus que não alimenta a nossa alma. A alma tem que ser alimentada. E aí nós vamos vivendo a pobreza espiritual, pobreza moral, porque a gente vai perdendo a noção de pecado. Tudo pode, né? Nós já estamos no mundo, que bobagem, Filó, isso existe, que bobagem. Isso pode, isso era antigamente, como vocês escutaram recentemente. A Bíblia está antiga, a gente precisa escrever ela de novo, né? A palavra de Deus não vai mudar nem um pingo, nem um jota, até que Ele volte. Palavra de Deus não vai mudar. Mas enquanto eu não alimento tudo isso, não vou compreendendo, eu vou vivendo uma fome do meu coração. Eu sei, encontro pessoas que falam, e quantas vezes essa semana as pessoas falaram: doutor, eu tenho tudo, mas tem um buraco em mim. O que está faltando? Deus. Porque a fome que Ele alimenta o nosso coração é fome de aprender a amar. Nós somos egoístas. Nós somos gananciosos, nós somos avarentos. A gente não dá uma roupa usada, fala, vai que a moda volta. Nunca mais vai servir, porque já engordou, não serve. Está lá firme. A moda, se voltar, volta repaginada. Vai acumulando, para quê? Para dar trabalho na hora da morte, porque até que o povo distribui tudo. Estou falando mentira, não, sou muito prática, gente. Serve e usa, não serve, passa para frente. Mas serve, dá para frente enquanto o outro pode usar. Não é para virar pano de chão, não. Nós somos avarentos, egoístas, tudo é meu. Que bobagem. Somos filhos do mesmo Pai. Então como é que eu posso ter e você não ter? Presta atenção. Então enquanto a gente vive prendendo para nós, que a gente não aprende a dividir, não aprende a ter solidariedade, não aprende a ter compaixão.
Está errado. É só Jesus que tem que vir para nos ensinar o amor, para nos encher de amor, para amar em nós, conosco e através de nós. É só Ele que pode transformar a nossa vida, mais ninguém. Enquanto a gente não compreender por que Ele é o pão da vida, por que Ele nos alimenta, porque nós somos miseráveis. Ele tem que alimentar a nossa alma, isso em cada Eucaristia Ele pode fazer. A minha mente, a minha alma e o meu coração. Ele precisa me ensinar a amar. Senão eu passo perto do meu irmão que está ali e nem ligo para ele caído. Estou falando mentira? Não. Fui procurada essa semana passada lá no hospital. Uma das médicas da infectologia falou: Filó, estou apavorada. Com o quê, minha filha? Não é nem com as bactérias. Eu estou apavorada com a geração nova dos residentes. Não existe empatia. Não existe compromisso com o outro. Então marca uma aula aí que nós vamos dar aula para elas. Vamos conversar um bocado. Tem que conversar sobre a atitude do profissional de saúde diante do sofrimento e da morte. Isso é brincadeira. Mas será que é preciso alertar que eu estou cuidando do outro que é humano como eu? Onde está a dificuldade? Porque o coração está vazio, não tem Jesus. Por isso que essa geração estão profissionais péssimos, porque não foi ensinado em casa, desde a infância, não é na escola. Porque na medicina, se você entrar sem conhecer Jesus, você sai com o diploma de ateu. Um de médico ou de ateu. Mas é em casa que se ensina para os meninos que existe um Deus a quem você se curva. Que Ele é o Senhor absoluto que te criou e que você vai voltar para casa para ficar com Ele. É Ele que pode saciar as nossas fomes, somente Ele. Senão o mundo te empurra para o divertimento. Não estou falando para ninguém passear, distrair, não é isso não. É porque o pessoal entra numa loucura que tem que passear sem parar. Não pode parar, não pode pensar. Não pode. Pensar faz mal. Não se compromete, então vive uma vida aqui completamente descomprometida, sem saber que tem uma continuidade. Eu não quero que vocês tenham surpresa na hora que fechar os olhos aqui e abrir e falar: ó, tem um mundo espiritual que eu não sabia. Real, mais real do que vocês que eu estou vendo aqui, nesse momento aqui agora. É porque a gente não é capaz de ver, mas aqui deve estar lotado de anjo. Fala: é, filho? É. As únicas pessoas que eu vi descrever isso eram as crianças. No momento da morte, elas descreviam a chegada dos anjos, né? Então, nós não acordamos. O mundo, parece, a sensação que eu tenho, que o mundo está sonolento. É como se tivesse dado uma droga para o povo só dorme. O povo não desperta, fala: acorda, acorda. Nós acabamos de receber Jesus vivo agora. É o único capaz de dar um sentido na nossa vida, de transformar a nossa vida, de nos ajudar de verdade a viver uma vida comprometida, primeiro com Ele, porque o resto Ele vai colocar. Primeiro estar à disposição dEle e falar: Senhor, o que eu posso fazer contigo hoje? O que eu posso fazer por Ti hoje? É estar de verdade, sabendo que eu não estou brincando, mas que a nossa vida tem um sentido, a nossa vida é útil. Deus precisa de cada um. E no projeto de salvação, um dia nós iremos ver o que nos cabia. O que nos cabia nesse projeto encantador dele da salvação? O que nos cabe? Então eu preciso compreender que Ele é o único que mata a nossa sede. Ele é o único que mata a nossa fome. É o único que vai poder equilibrar a nossa alma, a nossa mente. Ele pode, com a palavra, Ele vai nos saciar na mente, com a graça no coração e com amor, com amor no nosso coração. Por que não estamos dando conta? Por que estamos vivendo parecendo lamurientos, reclamando, precisando de estímulo, precisando de remédio para ficar animado? Porque estamos longe de Deus. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso amor, é Ele que põe a gente em movimento. Sem Ele somos nada. Com Ele a gente continua nada, mas só sabemos que somos um nada amado, entendeu? É o que muda. Quer que você continue sendo nada, mas assim, amado.
Eu sei que eu sou amada e que minha vida não é à toa, ela tem um propósito. É preciso entender isso, né? Quando a gente descobre isso, a gente vai viver isso aqui que São Paulo falou. Ele fala: despojai-vos do homem, o homem velho, que se corrompe sob efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Renovai. Somos feitos para a eternidade, somos criados para o amor, não fomos criados para a dor, não fomos criados para a morte aqui, mas para viver eternamente com Deus. O que nós estamos fazendo em resposta a esse amor incondicional? Não podemos viver nesse marasmo, sabe? Acorda, levanta, vai trabalhar, volta para casa, arrasta o pé, fala: ó vida, ó luta, ó céus. Não! Fomos feitos para viver na alegria de cada dia, de poder despertar, de não ter nada doendo, você ser capaz de levantar de uma cama, tomar banho sozinho, escolher a roupa, escolher seu perfume, levantar e falar: à sua disposição, Senhor, que só para isso nasci, para vos amar e vos servir. Viver com alegria de cada dia, um dia de cada vez, porque esse pode ser sempre o último. Vive a aventura de cada dia e fala: hoje eu vou viver só do Senhor. Experimenta. É um escândalo. Presta atenção em viver o dia, cada minuto que Ele te dá, atento ao que Ele quer. Fala: o que será que Ele está escondendo nesse momento aqui agora? É espetacular. Esteja em sintonia com Ele. Ele é o pão que te alimenta, o que te dá sustento. É Ele que é a sua energia para te pôr de pé, para correr. Só Ele faz você ter asa para voar. Só Ele renova o nosso cansaço. Só Ele nos restaura. Só Ele nos faz de novo. Só Ele pega o homem velho e fala: vamos começar outra história. Cada vez que a gente confessa, começamos uma nova história. Não esqueçam disso. Por isso Ele é o pão que dá a vida. Não é o momento, Ele dá a vida, porque a vida que Ele quer é eterna. Ele quer dar um sentido grandioso. Ele não quer que a gente fique preso nessas coisas pequenas que nos destrói. Para com isso. Termina o namoro, o mundo acabou. Pelo amor do Senhor. Então, a gente tinha uma residente lá toda batida. O que aconteceu? Terminou o namoro. Minha filha, a sua idade vai 1, vem 18, minha filha. Para com isso, gente. A sua vida não pode estar encerrada ali. A nossa vida tem que ter um propósito maior, que é Deus nosso Senhor. Filó, é porque eu perdi alguém. Sai do dia da morte. Sai da hora da notícia e caminha. Anda e chora, mas anda. Por quê? Porque eu tenho uma meta, eu tenho onde chegar. E eu preciso viver na fé de alguém que me ama. Ele tem um propósito em tudo. E quem vai me ajudar? Ele, porque Ele falou que estaria conosco todos os dias. Qual Deus, gente, a gente pode imaginar que viria todos os dias? Todos os dias Ele desce do céu, todos, para ser seu alimento, para ser o seu sustento. Se você está entristecido, Ele fala: sou sua alegria, coragem, eu estou aqui. Você fala: Jesus, estou meio confuso com as coisas que o mundo está falando. Ele fala: vou te mostrar o que eles estão te contando. Tudo mentira. Vou te dar a palavra certa. Que lindo o dia que Faustina, lembra de irmã Faustina, Santa Faustina da Misericórdia, né? Elas estavam no retiro, ela estava apressada para ir para uma palestra. Ele falou: Faustina, vai não. O que eles vão dizer em 1 hora, eu te dou em 1 minuto. Escândalo, uma coisa dessa. Eu vou falando isso com ele. Sabe aquele negócio que o senhor falou com a Faustina? Eu falo que quando eu tenho muito tempo para estudar, o senhor podia fazer comigo igualzinho, me dá em 1 minuto, gente. Olha que espetáculo essa coisa. Faustina, vai lá não, eu te dou em 1 minuto, que eles vão falar em 1 hora. Que Deus é esse? Que se compadece da nossa miséria, que vê você caído e fala: levanta, minha filha, sou eu que estou aqui. Você fala: não tem força, você fala: eu sou sua força. Você fala: no seu caminho, ele fala: eu sou o caminho. Fala: não estou enxergando, ele fala: eu sou a luz. É desse Deus que eu estou falando com vocês, e que é vivo. Ontem uma mãe me falava lá no consultório: doutora Filó, tem 3 semanas que a gente está lá em casa desorientado, que o meu menino dá muito, é um menino que exige muito, e que a babá falou que ia embora, e o valor que iam pagar para ela a gente não daria conta. A gente estava desorientado, sem saber como ia fazer. Aí eu lembrei que a senhora manda a gente ir lá conversar com Jesus.
E a senhora falou que a gente chega e conta o problema, né, doutora Filó? Chega lá e fala, Jesus, a babá vai embora, o senhor está sabendo? Claro que ele está. O senhor me ajuda? Como é que eu vou fazer sem a babá? É simples, eu converso com ele, é linha direta, é Tramontina, não precisa de rodear não. Passa a faca. Fala, é só isso. Então tá, muito obrigado, está entregue, foi embora. Aí ela falou, Filó, você não acredita. Quando eu marquei o horário para a gente conversar, ela chorou e falou que não tem condição de ir embora, porque a questão não é só dinheiro, mas pelo amor que ela tem a ele. A doutora Filó chorava tanto, que ela achou que é porque ela estava ficando, não é pela resposta tão rápida de Jesus. Eu nunca imaginei que ele respondia tão depressa. Falei, porque vocês têm que aprender o que é conviver com ele, porque ele é vivo. Não existe uma riqueza maior na nossa vida. Tudo que te acontece, você pode correr em qualquer lugar de uma igreja e falar, vem cá te contar um negócio, você me ajuda? O dia que vocês aprenderem esse caminho, ele vai morrer de alegria, que ele pode nos dar tudo. Vocês têm que se convencer de uma coisa, Deus te criou por amor. O que Deus quer para você? Que você seja? Vocês estão com medo de falar? Que você seja feliz. Se vocês não tiverem isso gravado no coração de vocês, vocês estão no Deus errado. O que Deus quer para a minha vida? Felicidade. Nós não vamos encontrar essa felicidade nas coisas que a gente acha que está. Que a gente acha que para casar tem que encontrar o príncipe. Mentira. Ou a princesa. Mentira. Costuma virar um sapo. Mentira, não é lá. A minha felicidade é Ele. Ele é o meu Senhor. Claro que ter um amor maravilhoso. Claro que ter filho maravilhoso. Tudo isso é bom. Mas o amor da nossa vida é Ele. Então, Ele que evita que a gente viva essas paixões desordenadas. Ele que coloca a nossa vida no lugar certo. É Ele. Então, quando a gente entender, Ele me criou para me ser feliz. Se tem algum caminho que não está dando certo, para diante dele e fala, onde que eu tomei o caminho errado? Aqui que eu peguei um desvio? Onde que eu peguei um desvio? Porque eu não estou feliz. Onde que eu peguei o desvio? Para e conversa com ele, porque a gente não tem coragem. É porque a gente começa a fazer as coisas, porque a nossa vida, primeira coisa que a gente tem que fazer é oração, para depois ter a ação. A gente faz a ação, depois reza para dar certo. A gente faz o mecanismo errado. Então a gente vai lá e fala com ele, eu estou querendo fazer tal coisa, o senhor está de acordo? É assim. Se tiver de acordo, as portas vão se abrir. Combina com ele, eu sempre combino alguma coisa, porque eu não entendo ele direito. Eu falo, vou combinar um negocinho com o senhor. Se for assim, vai dar certo isso. Aí sempre dá certo. Nós dois combinamos. Ele deve falar assim, né? Eu falo, se o senhor tiver de acordo, eu vou ligar e a pessoa vai atender. Então tá certo. Aí dá certo. Se for isso, vai acontecer tal coisa. É porque eu tenho que entender, porque tem hora que é muito complicado para eu poder entender tudo. Mas vou lá e conto. Aprenda esse caminho. Aprenda que Ele é o único que te ama sem igual. Aprenda que é o único que vai ficar com você até o fim. E aprenda que é o único que vai matar a sua fome e a sua sede. E o dia que você entender que Ele é tudo isso, você nunca mais vai mendigar nada na sua vida. Deus não te fez para ser mendigo de nada. Nem de ideias, nem de afetos, nem de amor. Deus te ama sem igual. O único capaz de saciar todas as suas fomes é Ele e mais ninguém. E Ele é de graça. Todos os dias. É impecável. A cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Ai, perdi Ele hoje. Vai ter amanhã. Tem todos os dias. Ele te espera. Se não existe alguém que te deseja mais do que Ele. Vocês escutaram o padre falando, quando ele fala, tenho sede. Ele tem sede de você, da sua alma, da sua vida. Ele fala, mas minha vida é tão nada. Não tem problema não, ele vai fazer um brilho nesse nada. Por quê? Porque Ele é Deus. Simples assim. Ele é o Senhor do impossível. Então a gente conta as coisas para Ele e fala, não, eu não posso, mas o Senhor pode. E Ele pode tudo. E Deus Pai fala para Catarina assim, Catarina, como que eu posso decepcionar um filho que confia em mim desse jeito? Não posso decepcionar. Que Deus Pai fala que das coisas que mais encanta Ele em nós é a confiança incondicional. Que a gente não vê. É a fé. Ele fala, essa confiança me quebra.
Depois vocês leem esse livro. Essa confiança do meu filho que fala, mas eu espero nele. Por quê? O que me dá a garantia de poder falar tudo isso com vocês? É o amor. Então nunca tenha dúvida. A situação pode estar difícil, a vida pode estar virada do avesso. Por que não vai ficar ruim? Porque Ele me ama. Por que ainda está ruim? Porque não acabou. No final, Ele tem o melhor para mim. Deus não tem o bom, Deus tem o ótimo. Guardem isso. Guardem isso. Estava rezando, para me encerrar, rezando, pedindo a Ele que a gente precisava de fazer, ajudar as crianças autistas carentes, de verdade, fazer uma coisa de verdade. Para a Santa Casa precisava de fazer isso. Aí se implica em dinheiro e se implica em tanta coisa. E aí começamos a movimentar o projeto. Depois vocês vão ver, isso vai ser inaugurado em Belo Horizonte, vai ser uma coisa extraordinária. E aí, rezando, né, levo os projetos para ele, né, para ver se ele aprova, etc. Primeiro é nele. E aí a gente numa luta, nada dava certo no espaço. Oh, meu Deus, eu queria uma área assim. Mas Deus não tem o bom, Ele tem o ótimo. Eu falei, não vou te dar uns metros quadrados, não vou te dar um prédio. E Ele deu um prédio. Um dia eu vou contar tudo para vocês. Porque Deus não dá o bom. E Ele tem, hoje a gente chorava com tanta coisa que aconteceu, de emoção, eu falava, Deus é assim. A gente está no ateliê pensando, isso está assim, ó, porque Ele é da abundância. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o dia que vocês entenderem que nós somos filhos dEle, está mendigando o quê? Está passando fome de quê? Está passando sede de quê? Se Ele é o único que pode saciar tudo isso em você. Louvado seja